Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a festa das primícias, uma das 7 festas de Israel, que Israel comemorava. Mas antes de continuar a falar sobre este estudo, começar a falar sobre esse estudo, eu gostaria de convidar você a curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Com certeza Deus irá abençoar você grandemente. Nós já estamos com 200 inscritos. Deus tem abençoado. Eu sei que muitas pessoas têm aprendido a palavra do Senhor, assim como nós também aprendemos todos os dias a palavra do Senhor. E eu sempre insisto com os irmãos, né? E digo para estudarem a palavra. Eu sei que o nosso tempo de hoje é um tempo corrido, mas se faz necessário estudar a palavra do Senhor para que nós não venhamos nos tornar leigos nas Escrituras. Porque Jesus, quando fala com Nicodemos, ele diz para Nicodemos que o homem teria que nascer de novo. E Nicodemos, então, indaga Jesus e diz: Senhor, como é isso? Poderia o homem voltar a tornar ao ventre da sua mãe? Claro que Jesus estava falando no sentido espiritual, que o homem velho morre para que o novo homem venha nascer do Espírito em Cristo, naqueles que creem no sacrifício eterno de Cristo, no seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, irmãos, se inscreva no canal. Irmãos, eu tenho feito um vídeo que fala sobre o lavrador, o agricultor, fazendo uma conexão com o semeador, que é o próprio Cristo. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, que tem algumas revelações importantes. Talvez algumas você já ouviu, mas outras coisas são acréscimos da palavra de Deus. E isso nos faz crescer espiritualmente. E eu já tenho feito um vídeo que fala sobre as duas festas, ou melhor dizendo, os dois tipos de chuva, a chuva temporã e a chuva seródia, a chuva que dá na primavera e a chuva que dá no outono, que elas fazem referência à salvação e também fazem a conexão sobre as primícias de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar neste vídeo, falar sobre as primícias, a festa das primícias, o significado da festa das primícias para o povo de Israel e o significado da festa das primícias, fazendo a conexão com o Antigo Testamento e o Novo, que nos remetem também dentro destas festas, que aonde estamos nós, se referindo aos cristãos dos últimos tempos. Fala também do arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Cristo. Então, eu gostaria de fazer leitura com você de alguns textos que eu separei e um estudo que eu fiz aqui. Então, por que eu disse você ter paciência? Porque às vezes eu sei que o estudo se torna longo, mas se faz necessário para que nós venhamos compreender de fato a palavra de Deus. A festa das primícias, irmãos, ela tem um significado. E um nome, né, falando o nome da festa das primícias, significa Yom HaBikurim. Esse é o nome, né? Não parece estranho, esquisito, mas esse é o nome, Yom HaBikurim. E ela era celebrada pelo povo de Israel como um ato de gratidão a Deus. Como eu disse, primícias vêm de primeiro, ou seja, os primeiros frutos que Israel ele ia fazer a colheita e colhia da terra, ele levava a Deus. E quando eu falo de primeiros frutos aqui, não estou falando apenas dos primeiros frutos em si, mas também estou falando dos primeiros animais, sendo ele um carneiro, sendo ele um gado, um boi, uma novilha, um bode, era levado do melhor para Deus. Então era como gratidão a Deus. E é lógico que esta festa, que era a terceira festa que Israel comemorava, depois da primeira, que era a festa da Páscoa, e depois, dentro da festa da Páscoa, já emendava e conectava com a festa dos pães ázimos, ou pão sem fermento. E tinha a festa, então, das primícias. E o povo levava como gratidão a Deus, reconhecendo que foi Deus quem fez com que a terra tivesse energia para produzir, germinar e fazer crescer todos os frutos da terra. Então nós entendemos que a festa das primícias ela está ligada com os primeiros frutos, com tudo aquilo que o povo de Israel produzia. Ele levava primeiro a Deus, apresentava primeiro
a Deus. Então, as primícias, elas estão ligadas, claro, diretamente com, não um simbolismo, mas na literalidade com Cristo, que aponta, né, para espiritualmente para Cristo como as primícias dentre os mortos. E para nós, a igreja, como uma oferta viva a Deus. E nós vamos ver isso mais à frente, alguns versículos que nós vamos ler. Então, no Antigo Testamento, ela simbolizava uma dependência, uma fidelidade, demonstrava fidelidade a Deus, reconhecendo que era Ele que dava o suporte para que a terra viesse produzir. A terra, irmão, ela é movida por energia. A terra produz energia para o homem. Se nós formos abrir um parênteses aqui, nós vamos entrar numa profundidade muito grande. Porque quando nós olhamos para a terra, nós sabemos que a terra ela produz o petróleo. Todos os tipos de minerais estão na terra. E o homem, ele se aproveita desses minerais. Quando eu digo se aproveita, ele utiliza esses minerais para produzir energia. Eu já fiz um vídeo falando sobre as terras raras, a conexão entre o governo do anticristo e as terras raras. Por quê? Porque o governo dele, do anticristo, dando um entre parênteses aqui, ele é produzido pela tecnologia. E vários meios, todos os meios, vamos dizer assim, de comunicação, tecnológico, melhor dizendo, eles englobam as terras raras. Porque as terras raras é que produzem esses aparatos tecnológicos. Então não haveria e não haverá governo do anticristo se não for através das terras raras. Então a terra produz todo tipo de energia, assim como a terra produzia todos os frutos para que o povo de Israel apresentasse a Deus. Então no Novo Testamento revela a vitória, né? Na Nova Aliança revela a vitória da ressurreição em Cristo e a nossa consagração como povo santo. Então veja bem que primícia significa os primeiros frutos de uma colheita. Os primeiros animais nascidos de um rebanho, em sentido figurado, né? Os primeiros resultados, prelúdios, os começos de algo, o início. Perceba que é o início. A Bíblia fala que Cristo, ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Então, tudo começa em Deus. Tudo quem produz na terra é Deus. Não haveria colheita se não fosse pelo poder de Deus. Todas as coisas estão concentradas em Deus. Todas as coisas estão concentradas em Cristo. O evangelista João, o discípulo amado, ele diz, né, no seu primeiro capítulo do Evangelho, que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Que o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, Jesus estava no princípio com Deus. E pelo poder da palavra verbalizada, todas as coisas foram criadas. Então foi Deus que trouxe à existência aquilo que estava no mundo invisível para que viesse se materializar. A Bíblia diz que Deus fez a terra, mas não havia homem para lavrar a terra. Então Deus coloca o homem na terra, coloca o homem no jardim do Éden, né? Da costela do homem Deus faz Eva. E Deus diz para que o homem se multiplicasse. Então Deus sempre colocou nas mãos do homem para que ele fosse o mordomo da terra, para que ele cuidasse da terra. Então faz sentido isso para que o homem viesse ser grato a Deus. Então nós vemos que as primícias significam os primeiros frutos da terra, oferecido em gratidão, reconhecendo a Deus que Ele produziu todas as coisas, Ele que deu força, deu energia. Então, qual é o significado, né? Então nós vamos ler aqui em Levítico, no capítulo 23, verso 9 ao 14, ou verso 9 ao 12, disse Moisés, Levítico 23, versículo 9 ao 12, diz assim: disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra prometida, que lhes dou a fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que mover o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Perceba que também aqui o cordeiro já faz referência também a Cristo, que é o cordeiro sem pecado, um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado.
Então, o cordeiro representa Cristo. Levítico, no capítulo 23, 9, versículo 9 ao 12, diz esta palavra. Em Êxodo, no capítulo 23, verso 16, diz assim: E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Deuteronômio, capítulo 26, verso 1 ao 11, né? Diz assim, significado, separar, então o significado era separar os primeiros frutos da terra e oferecê-los ao Senhor como reconhecimento de que toda provisão vem de Deus. E será que, quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuires e nelas habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus. Percebe que é Deus quem dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto das primícias, dos primeiros frutos da tua mão, e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 26, verso 1 ao 4. Então, a espiritualidade, né, desse contexto expressa a gratidão, a fé na continuidade da colheita, porque ele estava atribuindo a Deus a gratidão, atribuindo a Deus a graça de ter produzido em abundância a terra. E aquilo iria dar continuidade, para que Deus continuasse abençoando. E a dependência de Deus. E é lógico, isso se nós contextualizar para a vida da igreja, para a vida do cristão, significa que se nós colocarmos toda a nossa vida em devoção a Deus, e eu não estou dizendo aqui dar dízimo, porque o dízimo não tem, o verdadeiro dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Não é isso que a Bíblia fala. Porque quando nós falamos em dar dízimo, em dar dinheiro, em levar o dinheiro ao templo, em levar o dinheiro para o pastor, nós estamos anulando o significado do verdadeiro significado das primícias e dos dízimos. Porque dízimos está ligado a primícias, está ligado às primeiras colheitas e às últimas colheitas, às primeiras chuvas e às últimas chuvas. A data da celebração, em termos de conhecimento, ela acontecia no dia seguinte ao sábado da festa dos pães ázimos, ou os pães sem fermento, ou seja, era no período da primavera. Em Tiago, capítulo 5, verso 7, nós vamos ler depois, fala sobre isso. Logo após a Páscoa, era o início da colheita da cevada ou do trigo, né, marcando o começo da temporada agrícola. E o que se levava a Deus? Como nós já fizemos referência aqui, as primícias da colheita se levava a cevada, o trigo, os frutos da terra. A oferta simbólica era um feixe de cereal, que era apresentado ao sacerdote diante do Senhor. E qual era o propósito? O propósito, de fato, é o que eu já disse aqui, mas repito, consagrar toda a colheita futura, veja bem, toda a colheita futura a Deus, reconhecendo que o primeiro e o melhor pertencem a Deus. E qual é a finalidade espiritual desta festa? É uma gratidão, como eu disse aqui, reconhecer a bondade divina. Como é bom quando a gente é grato a Deus e reconhecer que é Ele que nos dá o sol que brilha sobre as nossas cabeças. Era Ele que fazia com que a terra viesse produzir mediante a chuva que Deus enviava para derramar chuvas temporãs e chuvas serôdias sobre a terra. Para que a colheita viesse germinar frutos fortes e no final viesse dar frutos bons. Então, era uma consagração, dedicava desde o início da colheita ao Senhor como garantia de bênção sobre a restante, ou seja, a colheita futura e a colheita final. Então, percebe que está falando da colheita do início, mas também está falando da colheita do final. Quando nós olhamos para as 4 primeiras festas, nós estamos falando da primeira vinda de Cristo. Quando nós falamos das 3 últimas festas,
que é a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos, nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. E isso demonstrava fé, e a fé é confiar que Deus proveria em abundância no futuro. Qual é a conexão com o Novo Testamento? Cristo como as primícias. Em 1 Coríntios 15, 20, diz assim, Paulo declara que Jesus é a primícia dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, garantindo a ressurreição futura dos crentes. Por isso que em 1 Coríntios 15, 52 a seguir diz que ante o ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão arrebatados nos ares. Mas isso não significa que Cristo virá secretamente. Não. A Bíblia diz em Apocalipse 1:7 que todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Ou seja, Jesus vem, desce sobre o Monte das Oliveiras, como está escrito em Zacarias no capítulo 14, e quando Jesus pisa sobre o Monte das Oliveiras, ele cumpre a profecia que está escrito em Atos capítulo 1, verso 11. Quando os discípulos estavam olhando para cima e vendo Jesus ser elevado ao céu, 2 varões de branco, 2 anjos, eles olharam e disseram para os discípulos, varões galileus, por que estáis assim parados, fitos, olhando para o céu? Este mesmo Jesus, essas primícias que ressuscitaram e que andaram durante 40 dias sobre a terra, que vocês mesmos viram e testificaram que ele ressuscitou, ele voltará nesse mesmo lugar. Então Jesus voltará sobre o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque quando o povo de Israel estiver sendo afligido e metade de Israel estiver sendo tomada, Jesus virá, porque o povo de Israel vai clamar. E Jesus vai pisar sobre o monte, e o Monte das Oliveiras se dividirá no meio, para o norte e para o sul, e vai se abrir um vale muito grande. E naquele vale, por meio do monte, no meio do monte, assim como Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel vai passar. E Deus vai trazer grande vitória e libertação sobre os seus inimigos. Então perceba que Cristo é a primícia. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e levou cativo o cativeiro. Com certeza Cristo levou consigo aqueles que morreram antes dele, mas que não ressuscitaram, que estavam mortos nos pecados, mas mediante o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo os alcançou e eles foram elevados com Cristo, ressuscitados com Cristo, as primeiras chuvas, as primeiras ressurreições. E nós fazemos parte da segunda, quando eu falo da segunda ressurreição, na segunda vinda de Cristo. Então perceba que no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, 20, Jesus é chamado de a primícias dos que dormem, ou seja, aquele que morreu, não porque simplesmente eles mataram Cristo, ele deu a sua vida. Antes de tudo, Jesus deu a sua vida para reavê-la. Ninguém a tirou. Ele deu em sacrifício da humanidade para trazer o homem de volta à comunhão com Deus. Então, as primícias dos que dormem é Cristo. Mas se nós cremos que ele ressuscitou, logo nós ressuscitaremos com ele. Ou seja, o primeiro feixe representa o restante da colheita. Jesus Cristo ressuscitou primeiro, garantindo a ressurreição de todos os que creem, ou seja, a sua igreja. Então a igreja, ela é vista, perceba, que a igreja é vista como primícias. Em Tiago 1,18, Tiago, o discípulo, ele diz assim, ele afirma que nós, os que cremos, somos as primícias das suas criaturas, consagrados a Deus como início de uma nova humanidade redimida. E qual é a aplicação espiritual? Assim como Israel entregava o primeiro fruto da terra, nós entregamos a nossa vida para viver em amor, em gratidão, santidade, separados para Deus, porque nós somos as verdadeiras primícias nessa segunda vinda de Cristo. Então, nós recebemos um tempo da parte de Deus para usar os dons como primícias espirituais ao Senhor. Qual é a comparação? Continuando com a comparação do Antigo Testamento com o Novo Testamento referente à festa das primícias. A conexão para a igreja atual. Cristo é a nossa garantia. Ou seja, a sua ressurreição, como eu já disse aqui e repito, é o primeiro fruto da vitória sobre a morte. Nós somos consagrados como primícias espirituais. Nossa vida deve refletir santidade e gratidão.
Perceba que quando eu falo sobre primícias, eu estou falando logo sobre salvação. Porque dízimo, ele está falando sobre salvação. Quando fala de dízimo, está falando de primícia, está falando de colheita que era levada em primeiro lugar a Deus. E olha o que diz Mateus 24, do versículo 29 ao 32. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, nós estamos falando da última semana profetizada pelo profeta Daniel. Então aparecerá no céu, depois do ressoar da última trombeta, que está escrito em 1 Coríntios 15 e em Apocalipse capítulo 11, quando o sétimo anjo trocar a sétima trombeta, a última trombeta. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Verão, irmãos. Não vai estar encoberta a segunda vinda. Verão a vinda do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus pisando sobre o Monte das Oliveiras. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, a sétima trombeta, os quais ajuntarão, olha só, ajuntarão, colherão os últimos frutos. Isso estou parafraseando, os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, verso 29 ao 31. Então, na prática, muitos cristãos, eles aplicam o princípio das primícias em ofertas, dedicação, como símbolo de colocar Deus em primeiro lugar. Ou seja, se nós formos resumir, a festa das primícias não era apenas agrícola, ela é profética. Dentro das festas nós vemos a profecia desde o início até os fins dos tempos, de 7.000 anos. Ou seja, a festa das primícias, ela apontava para Cristo como sendo a primícia dentre os mortos, da nova colheita da vida eterna e para nós como povo separado de Deus. Olha o que diz o apóstolo Tiago, como eu disse aqui, queria fazer referência. Ele também relata algo apontando para esta festa e conectando com as demais festas. No capítulo 5, verso 7, Tiago diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. O agricultor é aquele que trabalha com a terra. Ou seja, ele vai lavrar a terra. E depois que ele abre os sulcos na terra, ele joga a semente. O semeador é Cristo. O evangelho é a semente, é a palavra que é lançada na terra. A terra é o nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que algumas sementes caíram em meio aos pedregulhos e morreram sufocadas. Outras em meio aos espinhos. Outras caíram à beira da estrada e vieram as aves e comeram. Mas outras caíram em terra boa e produziram de 1 a 100. Ou seja, é o coração que está aberto a receber a palavra de Deus. Esses cristãos fazem parte das primícias de Deus. Então, o lavrador é Deus. As chuvas temporã que acontece, a precipitação do outono, relacionada à primeira vinda de Jesus, representada pelas 4 primeiras festas: Páscoa, ázimos e primícias. Páscoa, ázimos, primícias e expiação, onde as sementes são tratadas para germinar. Enquanto as chuvas seródias falam das últimas três festas, né? Que é as chuvas da primavera, que representam a segunda vinda de Jesus, representado pelas festas das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos, aonde Deus vem para habitar com os homens, que já está falando das bodas do Cordeiro, que não são apenas 7 anos, mas são 1000 anos, que a igreja passará com Cristo. Então, ou seja, nós estamos sendo inseridos na última semana, profetizada pelo profeta Daniel, capítulo 9, verso 20 e 27, ou no capítulo de número 2, verso 40 ao 44, que fala da estátua que Nabucodonosor teve um sonho que Deus revelou para o profeta Daniel. Então, a colheita na chuva seródia, ela se fortifica. Enquanto na chuva temporã, ela fortifica a semente, na chuva seródia, ela fortifica a colheita para o final, pois ela já está madura. Então, nós estamos falando aqui da segunda vinda de Cristo, aonde ele virá
e colherá os seus filhos, né, para morar com ele. Então, irmãos, a festa das primícias, ela fala de fé, ela fala de gratidão ao Senhor e fala da segunda vinda de Cristo, ou seja, apontando para Cristo como as primícias e apontando para nós como a última colheita e a colheita final. Então, que Deus abençoe vocês. Esta era a mensagem. Eu sei que muitas vezes as mensagens, como eu disse, ficam longas, mas se faz necessário para aprendermos a palavra do Senhor. E eu vou fazer outros vídeos falando das outras festas, tá? Que Deus abençoe vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no canal.